Interessante o texto que você está nos trazendo e, e tem um detalhe, cara. Por exemplo, você está falando aí que com o decorrer da compreensão, da expansão de consciência da humanidade, a gente tem a dádiva de receber mais conhecimento, mais compreensão sobre o que é a verdade, a beleza e a bondade de Deus. Nesse sentido, como é que chega para a gente essa religião revelada? Qual é a maneira? É individual, por exemplo? Nós estamos dando o exemplo aqui do livro de Urântia enquanto uma revelação, né? Você citou aí Jesus Cristo enquanto uma revelação também. A Bíblia poderia ser ali o compêndio de livro, ou então um livro ou outro individual, separado, poderia ser também uma revelação. Isso eu estou perguntando. Então, eu quero que você, na sua compreensão, qual que é a maneira que o poder superior traz para a humanidade essas revelações? Qual é o canal, qual que é a forma, a técnica que eles usam para expandir a consciência da humanidade? Sim. O livro de Urântia, ele traz uma sequência básica para o modelo universal que nós temos. Existe uma sequência básica, que no nosso caso ela foi abreviada, podemos dizer assim. Existe uma sequência em que começa pelo príncipe planetário, onde ele estabelece, aí depois vem o casal de filhos materiais, e depois vem, subsequentemente, um filho emergencial, dependendo da situação planetária, vem o filho da Iná, um filho magisterial. Nós já tivemos o privilégio de trazer um filho criador direto, antes de chegar esses que eu falei anteriormente, o filho magisterial, o filho da Iná. Compreende? Então, tudo depende da necessidade do momento, daquele mundo, daquele sistema, independente. Depende muito de como o governo espiritual daquele local está visualizando a evolução naquele determinado local. Certo. Pode ser um sistema, pode ser um planeta, pode ser a constelação, é independente disso daí. O canal é sempre baseado nessa sequência, né? Como o livro traz aí essa sequência. Agora, para o nosso caso, para nós, o planeta Urântia, né? A gente teve essa sequência. O filho emergencial, ele veio após essa sequência básica, porque a luz da verdade estava se apagando por conta da rebelião de Lúcifer. Compreende? Então, ele preparou um caminho para um filho outorgado do paraíso. Quem seria? Ninguém sabia. E quem foi que veio? Jesus, o próprio filho criador. O filho criador, na sequência básica, ele está lá na frente, depois dos filhos instrutores da Trindade. Compreende? Eu estou falando esses termos aqui, mas no livro de ontem ele está explicando melhor. Para quem tiver curiosidade, é só procurar sobre essas personalidades que eu estou falando aqui, né? Então, ele veio para cá fazer a parte dele, né? De fazer essa revelação otorgada do Pai e também completar a missão dele. Mas veja, ele não estava na sequência básica, mas na necessidade ele veio. Como religião revelada, uma religião que vem dos céus, que vem de cima, que vem do além, podemos dizer assim. O livro de Urântia, muita gente questiona como que surgiu o livro de Urântia, né? Ele veio do além. Existiu ali um fórum, né? Um sujeito que respondia as perguntas por uma técnica que não é a canalização, é uma técnica diferente, mas as folhas do livro de Urântia, elas foram surgindo, foram manuscritos que surgiram em resposta às perguntas que eram trazidas e que os governantes diziam, olha, traga esse assunto aqui, que é importante. E foram surgindo esses papers, né? Esses manuscritos, de forma sobrenatural. Essa é a palavra. Então, daí a gente tira a conclusão. Tudo que é religião revelada vem do alto. Não nasce, não começa com a mão humana. A mão humana, ela toca o merecimento. O ser humano, a partir do momento que ele progride, que ele evolui internamente, independente do caminho que ele está seguindo, do rumo que está tomando aquela evolução, ele está evoluindo. Como o próprio livro de Urântia diz, a evolução ela é lenta, mas ela é certa. Então, o ser humano ele toca o merecimento. Alcançou o merecimento, a espiritualidade que governa oferece o que está mais viável, o que está mais necessário para aquela civilização. Mas se começou com o ser humano, não é uma religião revelada, né? Não pode ser considerado revelado. Pode ter uma inspiração divina,
como a Bíblia, por exemplo, você mencionou agora há pouco. Existiu, acho que teve um programa que a gente falou sobre a conversa com Natanael, Sim, não foi? falamos. Em que Jesus trouxe todo o ensinamento sobre a Bíblia para Natanael. E ele disse que é o melhor que a gente tem de coleção espiritual para ensino no mundo. Jesus disse isso. E ele ainda não tinha completado a Bíblia nessa época. Depois que ele seguiu o caminho dele, que ele desencarnou aqui e ressuscitou, ainda foram escritos outros livros. O próprio Evangelho, né? Exatamente. Ou seja, ele já sabia que a Bíblia era o melhor ali compilado para aquela época e que seguiria como uma grande luz. Mas não é uma coisa revelada. Não veio de cima do governo espiritual. Os próprios, digamos assim, nós, né? O próprio crente, que a Bíblia tem algo de sagrado nos seus ensinamentos, que chamam inspirados por Deus. Exatamente. Né? Então, e é bom fazer esse parêntese, porque não é porque ela não é uma religião revelada que ela não é inspirada. Claro. Compreende? A inspiração é diferente. A revelação ela é trazida, ela é dada no momento necessário. Já a inspiração não, a inspiração depende do ser humano. Entendeu? Então, a gente pega na Bíblia, a gente se inspira com palavras, ensinamentos espirituais, com palavras de grandes personalidades que existiram. Compreende? Então, mas como tudo que tem alma humana está sujeito à falha. Claro. Compreende? Então, é o discernimento interior de cada um de nós, é o trabalho do Espírito da Verdade de Jesus operando no mundo que vai ajudar o ser humano, o sincero buscador da verdade, a fazer esse crivo entre o que é aproveitável e aquilo que não é aproveitável. Né? Porque tudo que sai da boca do ser humano tem uma utilidade. Nada é em vão. Se você depende muito da época, na Bíblia, naquele determinado momento, era o que era dito de acordo com a luz do conhecimento daquela época. A gente não pode puxar para cá um ensinamento que evoluiu muito cientificamente, moralmente, o ser humano de lá para cá. Compreende? Mas o que a gente traz de essência é permanente para a eternidade. O que é? É o que é espiritual. O que é espiritual permanece sempre. Compreende? Mas para a questão de revelação, ela não é uma revelação, mas é uma inspiração. A gente entende melhor, né? A gente é abençoado por ter um livro sagrado que nos orienta, que nos traz uma parte de freio e de conduta também, como ser humano. Perfeito. Você falou que Jesus Cristo é também uma revelação para a humanidade. Isso. Você poderia explicar? E também você poderia identificar para a gente se Jesus Cristo ensinou alguma religião para a humanidade? Sim, com certeza. Como eu falei agora há pouco, ele é uma das religiões reveladas. Lembra do texto que eu falei agora há pouco? A religião revelada ela está com o papel de trazer a censura à religião evolucionária no momento exato. Porque, como o próprio livro diz, a paz ela não é natural para o ser humano. A paz ela é uma dádiva, né? Não vou nem usar essa palavra dádiva. Ela é uma conquista que depende muito da religião revelada para o ser humano, porque não é uma coisa natural do ser humano conquistar a paz. Compreende? E Jesus foi essa religião revelada em vida. Ele veio como um verbo encarnado e viveu de fato o que é religião. Quando foi fundada a religião em cima dos ensinamentos de Jesus, de forma louvável e grandiosa, que é o cristianismo, foi deixado de lado. Inclusive, está até num texto que eu separei isso daqui. A grande personalidade de Jesus, de fato, como ele viveu. Compreende? Então, qual foi a religião que Jesus ensinou? Foi a salvação, foi o isolamento da criatura, dos males do mundo. Ele ensinou como o ser humano deve agir. Eu vou trazer alguns textos que embasam bem isso daí. Por favor. A religião de Jesus é a influência mais dinâmica que jamais estimulou a raça humana. Jesus abalou a tradição, destruiu o dogma e convocou a humanidade à realização dos seus ideais mais elevados no tempo e na eternidade. Ser perfeito como o próprio Pai no céu é perfeito. Existe um ensinamento na Bíblia em que diz: sede vós perfeitos como eu sou perfeito. Está em Mateus 5:45, se eu não me engano. O mandato supremo de Deus. O mandato supremo. Muita gente diz que isso aí não é perfeito, é santo.
Porque santo não é perfeito, santo é separado, é uma coisa diferente de perfeição. Mas não. Está escrito na Bíblia com essas palavras: sede vós perfeitos. A perfeição é alcançável aqui na vida humana, encarnada na Terra? Ela é alcançável. Jesus foi o exemplo. Exatamente. No nosso nível de compreensão, nosso nível de evolução, para que a gente está caminhando espiritualmente, nossa alma está em evolução, essa perfeição ela é alcançável. Não estou falando da perfeição do ápice do alcance espiritual, que a gente vai alcançar no futuro. Estou falando para esse nível de realidade aqui, material, planetária, original, ela é alcançável, ela é possível, porque Jesus foi a prova disso. Compreende? E ele diz: todas as religiões ensinam a adoração da deidade e alguma doutrina de salvação humana. A religião budista promete salvar do sofrimento e estabelecer uma paz infindável. A religião judaica promete a salvação das dificuldades e a prosperidade baseada na retidão. A religião grega prometia a salvação da desarmonia, da fealdade pela realização da beleza. O cristianismo promete uma salvação do pecado e a santidade. O maometismo promete a libertação dos padrões morais rigorosos do judaísmo e do cristianismo. A religião de Jesus é a salvação do eu, a libertação dos males do isolamento da criatura no tempo e na eternidade. Compreende isso? Ele não trouxe um dogma, uma doutrina. Ele destruiu essas coisas. E ele mostrou que a religião de verdade é isso. Essa salvação, ela nada mais é que uma identificação progressiva com a tua essência divina. Quanto mais você se identifica com essa essência divina que habita na sua mente, você está adquirindo essa salvação. E a libertação dos males da criatura no tempo e na eternidade. Como ele falou aqui, do isolamento, né? Porque o que traz esse isolamento? É o ego. É querer resolver as coisas com as forças do próprio punho. O isolamento da criatura. Do ser superior, da criatura para o ser superior. Isso. Não o isolamento da pessoa com outra pessoa. É isso? Identificando a libertação dos males do isolamento da criatura no tempo e na eternidade. Isolamento da criatura é você não poder compartilhar da tua função, do teu destino, daquilo que você foi criado. Está isolado. O que é que te permite sair desse isolamento? É a identificação com o espírito. O que é esse isolamento? É você não cooperar. Como é que você vai continuar a tua progressão cósmica, a tua evolução espiritual, se você não está em cooperação com a realidade que te promove isso? É uma associação, é um trabalho conjunto. Você não consegue fazer isso por conta própria, senão você vai ser uma criatura isolada. Entendi. Compreende? Para você continuar a vislumbrar as próximas etapas da carreira espiritual, os próximos degraus da ascensão humana, da alma humana, você tem que estar em cooperação com a realidade espiritual que vai te fomentar na tua alma isso. Compreende isso? Então, esse isolamento que Jesus disse é isso. A salvação desse isolamento, a libertação dele, né? E a salvação do eu, ela é uma consequência disso. Quando ele fala a salvação do eu, ele fala a salvação do quê? Da identidade. Porque, como a gente já explicou em programas anteriores, há uma separação entre a personalidade, a identidade, o eu superior, que é a essência real que habita o ser humano. Então, é destrinchado isso daí. Quando Jesus fala a salvação do eu, ele não fala a salvação da essência divina. Ele não precisa de salvação. Ele já é a realidade espiritual. Apesar dele ser o nosso eu real. Real. Mas quando a gente coopera com ele, que somos nós de verdade, né? Em forma espiritual mais elevada. Quando a gente coopera mentalmente de forma consciente, a gente adquire uma contraparte espiritual que vai ser evoluída, que na verdade no começo aqui é de realidade moroncial, como a gente já falou outras vezes, que é a alma. Ela é a contraparte em conjunto da mente com esse espírito que vai continuar essa progressão, que vai ser salva. Só que a identidade nossa aqui, como nesse momento aqui o Alan, o Ricardo, essa identidade, para ela continuar, ela vai ter que ser salva. É uma coisa de escolha, é uma cooperação sua. Você não vai salvar ela de forma inconsciente, vamos dizer assim. Você não vai conseguir que a tua identidade continue na tua próxima vida sem a tua cooperação. Compreende isso? Para você, como Ricardo, como a tua identidade,
a tua consciência nesse momento continuar, você vai ter que ter essa salvação. Entendeu? Claro, porque a questão do julgamento espiritual não depende da gente. O que vai continuar, você te trazer o direito de continuar a tua ascensão, não é você que decide. A tua parte é ter fé e fazer a tua parte aqui, como um ser evolucionário, né? Mas para você salvar a identidade, como Jesus fala, salvação do eu, você tem que viver essa religião que Jesus viveu. Essa religião genuína. Uma religião de verdade, que você não está preso a nada, a nenhum dogma, a nenhuma doutrina. Apesar de ser interessante, ser bom, para caso você não tenha o autodomínio, o autoconhecimento e a força de vontade de se expandir naturalmente. Você precisar, tudo bem. Mas quando você coopera com esse espírito, mesmo de forma inconsciente, você alcança essa salvação do eu aí.